Hoje eu vou falar de 5 coisas que eu não faço de jeito nenhum. E a quinta eu tenho até raiva, tá certo? Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do portal. Técnico de refrigeração, técnico de máquina de lavar há mais de 30 anos. E hoje eu vou falar de 5 coisas que eu não faço de jeito nenhum. Beleza? Bom, já conto aí com a sua participação, quero que você ouça essas 5 coisas que eu não faço e você coloca aí nos comentários se você faz, se você não faz, ou se tem alguma coisa que eu não coloquei nessa lista que você também não faz de jeito nenhum. Tá certo? Algumas é por questão profissional mesmo e algumas é por questão de princípio. Beleza? Então, algumas são negociáveis, uns podem fazer, outros não, mas a última, cara, não faça de maneira nenhuma. Só aguarda até o fim do vídeo para você saber do que se trata. Bom, primeira coisa que eu não faço de jeito nenhum é o tal do orçamento sem compromisso. Já fiz por algum tempo, logo no começo, quando comecei a trabalhar, eu fazia orçamento sem compromisso. O que é orçamento sem compromisso? É um orçamento que você vai lá e não cobra nada por isso. Tá certo? Se o cliente aprovar, ok. Se o cliente não aprovar, ok também. Você sai chupando o dedo porque você não ganha nada. Tá legal? Eu aprendi, ao longo desses anos que eu trabalho com refrigeração, que tem pessoas que, tipo assim, elas não estão interessadas em arrumar o equipamento, a geladeira ou a máquina de lavar, mas elas querem saber o defeito, tá certo? Inclusive, o que me fez mudar a maneira de trabalhar foi justamente um negócio que aconteceu comigo. Bom, primeiro, eu só trabalho, daqui a pouco eu conto essa história aqui, eu só trabalho cobrando taxa de visita, tá certo? Então, conforme a distância, conforme o lugar. Por exemplo, tem lugar, eu tenho muito cliente em shopping center, certo? Pessoal que trabalha da área de alimentação ali, né? Da lanchonetes, restaurantes, eu tenho muito cliente lá, inclusive é uma boa área para você trabalhar. Beleza? Se você quiser, eu faço um vídeo só te ensinando como que você chega nesse pessoal. Tá bom? Mas, por exemplo, se é num shopping center, minha taxa de visita é mais cara. Por quê? Porque tem a distância, tem estacionamento também, certo? Eu coloco tudo isso embutido no valor da minha taxa de visita. Se é casa, residência, na rua mesmo, conforme a distância também é o que eu cobro da minha taxa de visita. Tá certo? E a minha taxa de visita eu cobro só quando o cliente não aprova o orçamento. Tá certo? E outra coisa, se você for cobrar taxa de visita, você tem que conversar antes com o seu cliente. Entendeu? Na hora que ele faz o contato, quer por telefone, quer seja por WhatsApp, você avisa, tá certo? Não adianta depois, sem avisar, você querer cobrar taxa de visita. Aí você vai incorrer em uma infração lá do Código do Consumidor, Defesa do Consumidor, tá certo? Então tudo tem que ser conversado antes, de preferência no WhatsApp, porque aí fica registrado que o cliente aceitou aquela condição, tá bom? Porque às vezes só no telefone. Já aconteceu uma vez comigo, só no telefone, conversei desse negócio de taxa de visita, chegou lá, o cara se negou a pagar, tá bom? Aí eu não quis criar confusão, tudo bem, só que essa pessoa eu não atendo mais nunca. Mas normalmente isso aconteceu uma vez só comigo. Então se for pelo WhatsApp é melhor porque fica registrado lá, né, que teve essa conversa. Então é basicamente isso que eu coloco. Eu coloco assim, ó, já tenho esse texto escrito no celular de atendimento aqui da minha empresa. O técnico vai até o local, faz o orçamento. Se você aprovar o orçamento, você paga só pelo conserto. Se não aprovar ou se não der conserto, tem uma taxa de visita no valor X, tá ok? Aí conforme sua realidade, as distâncias, você coloca esse valor. Certo? De preferência no WhatsApp e pede para a pessoa confirmar que ela está aceitando para depois não ter desculpa. Tá legal? E por que eu comecei a cobrar taxa de visita? Bom, primeiro, a taxa de visita é muito legal, é muito bom, porque de vez em quando
ligam para assistência, né? Ligam para o telefone aqui. E aí, olha, preciso que arrume imediatamente, não sei o que, tá com pressa, dá para vir agora, tá legal? Opa, claro, já estou mandando o técnico aqui. Mas deixa eu só explicar como é que funciona. Aí eu explico, o técnico vai até o local, faz o orçamento, se aprovar, paga só pelo serviço, se não aprovar, tem uma taxa. E aí você já filtra aquele cliente que só quer sugar daquele cliente que realmente quer consertar o equipamento. Porque depois que a gente fala isso, aquele cliente que quer arrumar, não, pode vir, aceito sim, eu vou arrumar, não tem problema não. E tem aquele outro, mas eu vou pagar se eu não fizer o serviço? Fala, pois é, vai pagar, porque a gente também não tá para ficar andando para um lado e para o outro aí de graça, certo? Então é muito legal que você filtra, você percebe claramente na voz da pessoa, a pessoa estava toda animada para o técnico ir lá dar uma olhada no equipamento, e aí quando você fala da taxa, a pessoa dá aquela murchada, certo? E quando não, quando é um cliente sério, ele não pode vir que é para fazer mesmo. Ok, você já evita. Por que eu comecei a cobrar taxa de visita? Porque tinha dias, às vezes, que a gente atendia 2, 3, 4 atendimento e às vezes não aprovava nenhum, por qualquer motivo. Isso acontece também. Tem dia que você aprova 10 serviços, tem dia que você não aprova. Você só faz visitas, tá? E aí você rodava o dia inteiro fazendo orçamento, e orçamento não é simples de fazer. Você não é chegar lá, olhar para a cara da geladeira, para a cara da máquina de lavar, e é isso não. Você perde tempo testando uma coisa, testando outra, até descobrir qual é o problema para sim passar o orçamento. E aí a pessoa chega, não, depois a gente vê, e aí você sai, certo? Teve um trabalhão danado para descobrir o defeito e não ganha nada por isso. Então, assim, a gente cobra a taxa de visita aqui. E eu passei a cobrar mesmo, então já tinha essas questões, certo? De chegar, às vezes, o cliente não aprova, e aí você trabalha, você perde o maior tempão lá para descobrir o defeito, e aí acaba que o cliente não fecha, você não ganha nada. Mas a gota d'água foi um cliente, uma vez, que eu fiz um atendimento para ele, e falei o defeito qual era, dei o preço, ele falou, não, então tá, depois eu te chamo para você vir fazer o serviço. Ok. Aí passou 1 ou 2 dias, eu vou na loja onde eu compro peças, quem eu encontro? O cliente, que eu fiz o orçamento, dei tudo de mão beijada para ele, o defeito, né, a peça com problema. Aí encontro ele lá na loja, na mesma loja que eu vou comprar peça, encontro ele comprando. E aí eu imaginei, quantas vezes isso não deve ter acontecido sem que eu tivesse tido essa coincidência de estar na loja na mesma hora que o dito cujo estava comprando. Quantas vezes isso deve ter acontecido? Mas aí, dessa vez, eu cheguei e falei, não, nunca mais. Então, sim, hoje eu cobro taxa de visita. Então, uma coisa que eu não faço é orçamento sem compromisso. Tem que ter compromisso, sim. Tá legal? Senão, eu não vou. Sem taxa de visita, eu prefiro ficar fazendo outra coisa, certo? Do que estar rodando à toa, gastando meu tempo, minha gasolina, com gente, às vezes, que não quer nada com nada. Beleza? Bom, a segunda coisa, eu não uso peças recondicionadas. Tá legal? Já usei peças recondicionadas e só tive desgosto, tá bom? Compressor recondicionado, já usei? Já usei compressor recondicionado. E, sabe, aí teve um dia que eu falei, nunca mais, nem compressor recondicionado e nem tirar de uma geladeira velha para colocar em outra. Tirar de uma geladeira, porque eu não faço isso daí não. Só trabalho com compressor novo. Máquina de lavar, mesma coisa. Por exemplo, o mecanismo. Você encontra para comprar mecanismo recondicionado. O último que eu comprei já tem... já tem mais de 20 anos. O último que eu troquei recondicionado. Bem mais, quase 30. Foi logo no começo. Graças a Deus que logo no começo eu aprendi. Sabe aquele trabalhão que dá para você trocar um mecanismo? Você tem que desmontar a máquina literalmente inteira. E aí você põe o mecanismo e aí na hora de botar para funcionar a máquina não tinha quem fizesse. Ficava raspando, sabe aquele barulho reco-reco?
Aí eu tive que desmontar tudo de novo, colocar um mecanismo novo, certo? Aí daquele dia em diante também nunca mais, certo? E outra coisa, eu usava também, teve uma época que as máquinas de lavar usavam aquele timer, certo? Elas não tinham ainda placa eletrônica. E eu andava de vez em quando colocando uma daquelas recondicionadas também, sofri bastante. Teve ocasiões de eu trocar e quando dava problema, eu ia pegar outra e chegou a passar o mesmo timer 2, 3 vezes na minha mão, certo? Porque ele ia para o recondicionamento, voltava, eu colocava. Então, não, e nem placa eletrônica também. Tive os mesmos problemas lá no passado. Então, aprendi dando cabeçada, tá bom? Então, se você quiser dar cabeçada, é por sua conta e risco. Continua dando cabeçada aí. Mas eu não coloco nada recondicionado. De preferência, sempre que possível, eu gosto de colocar original. Quando não é possível, tem algumas marcas paralelas boas. Tá legal? Tem algumas placas eletrônicas, mesmo paralelas, mas muito boas, não deixa nada a dever, mas novo, tá? De preferência original. Se não der original, uma paralela de boa procedência. Tá legal? Então é uma coisa que eu não faço de jeito nenhum. Inclusive, diz aí nos comentários se você ainda usa alguma coisa recondicionada ou é só nova mesmo. Tá legal? Só para mim saber. Tá bom? Quem sabe um dia você chega à mesma conclusão que eu, que não vale a pena. Tá? Outra coisa que eu não faço de jeito nenhum é transportar nada para arrumar na oficina. Todos os meus serviços, na realidade eu nem tenho oficina física. A nossa oficina ela é montada no carro, nos carros. Entendeu? Então a gente tem todas as ferramentas, tudo o que precisa para arrumar na casa do cliente. Então a gente não leva nada, não traz nada para a oficina. Correto? Por que que a gente não faz isso? Primeiro, é perda de tempo e trabalho, certo? Pensa que você vai ter que ter um veículo especial para isso, uma caminhonete ou uma carretinha, alguma coisa assim. Pensa que você vai precisar de uma pessoa para te ajudar, a não ser que você seja um titã aí que consiga carregar uma geladeira sozinho. Tem a galera criativa que faz uns carrinhos meio hidráulicos que elevam a geladeira e tal, mas se não, mesmo assim não vale a pena, tá certo? Porque tem o tempo. Então você tem o tempo que você vai na casa do cliente. Se o cliente aprova, o tempo para você retirar e levar para sua oficina, fazer o serviço na sua oficina, pôr em cima de novo do carro, levar de volta para o cliente. E eu já vi acidentes acontecendo em transporte também. Às vezes você leva, às vezes nem acontece. Às vezes nem acontece, aí você chega no cliente, o cliente vem reclamar, ó, esse amassadinho, esse risquinho aqui não tinha. Então, eu não faço, eu faço tudo na casa do cliente. Só tem a ganhar quem faz isso, tá bom? Só tem a ganhar. Eu já tive oficina no passado, certo? Mas a minha oficina era mais para atrair cliente. Praticamente eu não levava nada para essa oficina, a não ser alguma coisa que eu comprava para revender. Aí sim, eu expunha lá na oficina, mas equipamento de cliente eu nunca levei, não costumo, não vou dizer que nunca, já aconteceu. Uma vez eu entrei em uma, fazer um teste, né, de reformar, pintar geladeiras para os clientes. Tá? Ainda fiz isso umas 3 ou 4, só que depois eu vi que não valia a pena, porque era muito trabalho para você ir, voltar. Aí eu acabei abrindo mão, não faço mais esse tipo de serviço. Tem muitos anos que eu experimentei fazer isso. Então, todos os serviços que eu faço é na casa do cliente. Não levo nada para minha oficina. Eu entendo, principalmente você que está começando, às vezes você tem muita insegurança de chegar e consertar lá no cliente. Ah, e se o cliente achar que eu não sei e tal? Cara, eu prefiro enfrentar e fazer na casa do cliente, tá bom? Porque isso vai te dar bastante bagagem para você crescer rapidamente aí na profissão, sem esse ônus de ficar leva e traz e... Já pensou se dá garantia? Você tem que ir lá de novo, retirar, levar... Não, eu não faço esse tipo de coisa, tá certo? É muita perda de tempo e dinheiro também. Certo? Bom, deixa eu só fazer um convite para você. Deixa eu... Opa... Deixa eu convidar você aqui para
Para ser meu aluno, tá a fim de aprender refrigeração comigo, tá bom? Refrigeração, conserto de máquina de lavar, controlador digital. Tô deixando o link na descrição, tô deixando no primeiro comentário fixado, tá bom? Portalrefrigeração.com, clica lá, dá uma olhada nos nossos cursos, nossos combos. Tem refrigeração, máquina de lavar, controlador digital. A gente começa do zero absoluto. E à medida que você vai assistindo às aulas, você vai aprendendo, crescendo, se desenvolvendo, até se tornar um profissional altamente qualificado. Alguém que vai viver de refrigeração, dizer adeus para o patrão, realizar os sonhos, pagar os boletos, é tudo que a gente quer, não é? Certo? Tá afim? Vem estudar comigo. E você que já é profissional, mas sente a necessidade de se atualizar, aprimorar, vem para o portal também. O módulo Tecnologia Inverter já está disponível no nosso curso de refrigeração. Vem estudar comigo, vem aprender, vem se desenvolver. Controlador digital também, tenho dito que é aquele degrau a mais que todo profissional de refrigeração deve subir. Tá bom? Conheço muitos profissionais de refrigeração que não sabem mexer com controlador digital e não é difícil desde que você aprenda corretamente. É relativamente simples, certo? E vai colocar bastante dinheiro no seu bolso, tá? Link na descrição, link no primeiro comentário fixado. E o valor é muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido, ok? Bom, vamos lá? Então já falei 3 coisas que eu não faço de jeito nenhum. Prometi 5, vamos para a quarta. A quinta é aquela que eu tenho até raiva, tá certo? Espera um pouquinho que eu já vou falar dela. Outra coisa que eu não faço de jeito nenhum, a quarta coisa é leilão. O que é leilão? Leilão é você dar um orçamento, tá certo, para o cliente. Aí ele fala, digamos, então você chega e faz assim, orçamento de um compressor. Compressor de 1/5, certo? Está aí a média, a substituição de um compressor desse, incluindo ali, né, você fornecendo o compressor, o gás, filtro, tudo, né, entregando a geladeira funcionando. Então, por volta de R$ 1.350, ok? R$ 1.350. Aí você chega, dá esse orçamento para o cliente, aí ele chega e fala, olha, veio outro técnico aqui e fez o orçamento de R$ 1.100. Isso é leilão, entendeu? Ele está querendo jogar para um e para outro para ver se você derruba, se abaixa o seu preço. Eu não faço isso, tá bom? Se outro técnico chegou, deu um orçamento mais barato, por que ele não fechou então? Por que ele não fecha com outro técnico? Ele vem falar comigo, certo? Então talvez ele tenha sentido mais confiança em mim do que no outro. Mas aí ele chega e joga essa. Se eu fizer o preço do outro, ele fecha comigo. Aí comigo não, certo? O meu preço é o meu preço, eu não faço esse tipo de coisa, certo? É errado com o coleguinha, certo? E é folga do cliente. Eu não faço esse tipo de coisa, não sei. De repente o cara deu um orçamento, ele vai colocar um compressor recondicionado. De repente deu um orçamento, ele não vai fazer tudo que a gente vai fazer. Então eu não entro nessa. Então fecha com o outro, meu preço é esse. Tá legal? Então eu não faço orçamento. Agora vou falar do aquilo que eu não faço de jeito nenhum e tenho raiva de quem faz. Ok? É o seguinte, deixa primeiro eu falar dos parceiros aqui do portal. Brasweld. Brasweld é essa empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Elite. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Ferramentas como sacadores de mecanismo, chave locker, engate rápido e muito mais. Ferramentas que talvez você nem conheça, mas está fazendo muita falta na sua
maleta. Entra no site samatec.com.br, clica na aba Elite, vai com tempo para descobrir essas ferramentas que você precisa. Michand Gases Industriais, especialista em nitrogênio, oxigênio, maçaricos, reguladores, certo? Tudo com garantia e procedência. Tá em São Paulo? Vai direto lá na Michand, já leva seu equipamento montado, pronto para usar. Tá em outro lugar do Brasil? Não tem problema, entre em contato pelo WhatsApp. A Michand envia para todo o território nacional. Legal? E finalmente, porém não menos importante, Cares Frio, aquela que na minha opinião é uma das melhores lojas de refrigeração, máquina de lavar e ar-condicionado do Brasil, certo? A Cares Frio tem preço de varejo, aliás, vende no varejo com preço de atacado, tá certo? Inclusive, envia para todo o território nacional, frete grátis para São Paulo e Grande São Paulo e Litoral Paulista, mas envia para todo o Brasil. E que mais? Tem tudo para tecnologia inverter. Tá legal? Entra no site caresfrio.com, caresfrio.com. Dá para comprar totalmente online ou dá, se você preferir, conversar direto com o vendedor pelo WhatsApp. Tem uma equipe muito bem preparada para te atender. caresfrio.com. Valeu, muito obrigado aos parceiros aqui do canal. Vamos lá, que agora o que eu não faço de jeito nenhum e fico meio indignado com quem faz. É usar álcool metílico para tirar a umidade e fazer vácuo, porque normalmente quem usa álcool metílico, o cara não usa bomba de vácuo, certo? Se tivesse bomba de vácuo não ia precisar de álcool metílico, certo? Então o mesmo cara que usa álcool metílico, ele faz vácuo pelo rabicho, tá certo? Anda junto essas duas técnicas aqui, álcool metílico e vácuo pelo rabicho. Cara, não faço de jeito nenhum, certo? Primeiro que isso não é vácuo, certo? Primeiro que álcool metílico não é desumidificante. Álcool metílico, na realidade, ele incorpora a umidade e não permite que a umidade congele, e aí não obstrui o capilar, certo? Aí você diz, é tudo que eu quero, que não obstrua o capilar. Porém, esse álcool metílico junto com a umidade vão continuar dentro do sistema ali rodando e não vai obstruir o capilar, ok? Não vai. Mas em compensação vai causar um dano terrível, tá? Ele vai degradar o óleo, ele vai comprometer o compressor, porque o óleo degradado não vai lubrificar o compressor direito. Além disso, vai formar uma substância ácida que vai corroer as peças, inclusive o verniz do enrolamento elétrico. Então não faça, trabalha direito, compra uma boa bomba de vácuo, usa boas práticas aí no seu dia a dia e você não vai precisar usar essa tranqueira, tá bom? Álcool metílico e fazer vácuo pelo rabicho. Aprende direito, meu amigo. Ah, mas eu faço assim há 30 anos. Tá fazendo errado há 30 anos. Aprende a fazer certo, tá legal? Faz certo, você vai ver o seu serviço melhorar da água para o vinho. Beleza? Bom, só tenho mais um recadinho para você. Eu criei aqui no Portal Refrigeração um grupo de WhatsApp, certo? Um grupo do WhatsApp já está quase no limite, certo? Esse grupo ele vai até um limite só, já está quase. Se você quiser fazer parte, é um grupo de ofertas, onde pelo menos de segunda a sexta eu coloco lá listas de oferta de ferramentas de máquina de lavar, ferramentas de refrigeração, algumas ferramentas elétricas que a gente usa no nosso dia a dia, peças, tenho colocado bastante coisa, insumos, tá bom? E o que é insumo, pelo amor de Deus? É gases, varetas de solda. Eu estou colocando tudo lá nesse grupo, tá bom? Se você quiser fazer parte, o link está na descrição. Clica lá no link do grupo do WhatsApp, você já entra automaticamente nesse grupo e aí você vai ver essas ofertas. Inclusive, eu estou com uma parceria com o Mercado Livre em que eu consigo alguns cupons de desconto, tá certo? E aí eu coloco disponível para o pessoal do grupo. Então,
As peças que eu seleciono já são peças baratas, de bom custo-benefício. Quando você aplica o cupom, fica melhor ainda então. Quer fazer parte? Dá um clique aí no nosso grupo de ofertas. Prontinho, já falei demais. Já está com 25 minutos esse vídeo. Se você ficou até o fim, digita aí nos comentários, fiquei até o fim, só para me saber que eu não fiquei falando sozinho. Tá certo? Não deixa de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Valeu, forte abraço, fiquem com Deus. Tchau.